guess a landing spot on the dark side of the moon. I suppose she could guess a cave. Bom, o tema de hoje, eu me propus a falar para vocês, é sobre a área na qual eu trabalho. Eu venho trabalhando nos últimos 10 anos aqui no Canadá, que é com sistemas de gerenciamento de conteúdo, cada vez mais sendo utilizados para marketing digital, melhoramento da experiência do usuário, personalização, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, tenho trabalhado nos últimos 9 anos, principalmente com uma ferramenta chamada Sitecore, que é a nossa parceira, e gosto muito, acho excelente ferramenta para esse tipo de trabalho, para gerenciamento de website, gerenciamento de campanhas digitais, gerenciamento de coleta de dados para analytics, esse tipo de coisa. CMS. O CMS ele é a resposta para aquele problema que nós tínhamos com a internet dos anos 90, onde somente algumas poucas pessoas que eram do CPD né, eram capazes de atualizar o conteúdo de um website, o famoso webmaster. A internet começou, as empresas começaram a criar seus sites, mas ninguém sabia do que se tratava, como é que funcionava, como é que não funcionava. Então as páginas eram sempre estáticas, HTML estático, sequer JavaScript existia até no começo, depois foi sendo incorporado aos poucos, e VB-script, depois JavaScript, mas era sempre o webmaster que centralizava qualquer atualização do website para a empresa. Para resolver essa questão de dar mais liberdade ou acesso a outras pessoas, assim, não necessariamente com conhecimento de HTML ou de código exatamente para atualizar um site, foram criados esses primeiros sistemas para o gerenciamento do conteúdo, que era justamente você poder entrar numa interface onde você pudesse criar uma nova página, digitar o conteúdo para aquela página e publicar para a internet. No começo, os blogs iniciais que surgiram davam essa primeira resposta. Então você facilmente conseguia criar um blog, levantar um blog, criar as páginas, mas era basicamente aquele mesmo design, aquela mesma interface sempre. Não havia assim, uma clara separação entre o conteúdo do site e a apresentação dele, né, o design dele. Era tudo meio que amarrado, brincado. Então, o que as ferramentas de CMS, as boas ferramentas de CMS fazem, é justamente prover essa separação do conteúdo e da apresentação. Então, vocês têm esse data layers, né, se você quiser chamar dessa forma, aonde você pode entrar num modelo pré-definido quais são as informações para serem apresentadas no site, e você daí tem esse presentation layer, que você aplica em cima do seu data layer, seu modelo de dados. Ou seja, se você tem eventos, o teu modelo de dados para eventos, o teu template de dados vai ter coisas como o nome do evento, a data do evento, a descrição do evento, talvez uma foto. Então 4, 5, 6 campos, fields, onde o usuário facilmente vai lá e entra essas informações todas e publica o CMS tomando conta de colocar aquela camada de apresentação, usando esses dados e mostrando o conteúdo na internet. Esse slide que não estou projetando, claro, dá uma visão do mercado, não do mercado, mas do landscape, dos diversos produtos disponíveis para gerenciamento de conteúdo. A gente pode dividir esses produtos, na verdade, por tecnologia, ou por categoria, ou por público-alvo, mercado-alvo que eles têm. Se a gente for falar por tecnologia, os mais conhecidos para quem trabalha com PHP são Drupal, Joomla, WordPress. WordPress muito utilizado, bastante utilizado mesmo. E WordPress normalmente você tem as duas opções, você pode trabalhar com ele online ou você pode fazer o download do CMS do WordPress, onde você pode daí trabalhar com uma série de customizações em cima dele. Normalmente é isso que as empresas fazem quando partem para trabalhar com WordPress. E para quem tem conhecimento de PHP, normalmente essas são as opções naturais, né, para começar a entender e trabalhar. Além do que são free, você vai lá, faz o download, começa a utilizar e pronto. Java, a gente tem algumas opções como Alfresco, Magnolia, OpenCMS, que é bem antiguinho, que é free também. E o mais quente assim, no mercado hoje, Enterprise, é o Adobe, nesse mundo Java, Adobe AEM, que é o Adobe Experience Manager.
tem muita demanda, é um sistema que vem, na verdade, chamava-se CQ5, que era uma empresa na Suíça que montou e a Adobe adquiriu e incorporou no seu suite de produtos. .NET, Kentico, Umbraco, SiteFinit, Epserver e Sitecore. Para quem está começando, eu acho que Umbraco é uma ótima opção, porque é free, só tem que ir lá fazer o download dele. Não é difícil de utilizar, se você é programador .NET, pode figure out, entender como é que ele funciona rapidamente. É bem documentado e ele tem algumas semelhanças com ferramentas mais enterprise, como o Sitecore, por exemplo. Então, o Sitecore você não pode simplesmente ir lá fazer o download dele. Para você conseguir ter acesso ao Sitecore, você precisa estar trabalhando como parceiro da Sitecore. E eles têm uma licença, daí você vai ter que ir para um treinamento. Nesse treinamento eles vão te dar uma senha. A partir daí você consegue fazer o download, começar a utilizar o Sitecore. Mas aquela licença também é válida por um período. Se você saiu da empresa, depois daquele certo período, você não tem mais acesso também. Os demais, como a Magnolia, Kent, eles têm assim, um modelo um pouco diferente, que é um valor mais baixo para empresas de pequeno e médio porte, mas ele é acessível. Você pode fazer um demo, baixar uma demonstração dele, funciona lá por 30 dias normalmente. E daí, se a empresa que você trabalha ou você quiser adquirir, tem um price tag bem definido deles lá. Os enterprises como Adobe e Sitecore, o preço é outro nível, são centenas de milhares de dólares em termos de licença, que são para grandes empresas mesmo, que envolve vários servidores, configurações mais avançadas com vários ambientes, ambiente de desenvolvimento, ambiente de QA, ambiente de UAT, produção, que são normalmente assim, as camadas mais comuns, né? Quando uma empresa está realmente nível enterprise, trabalhando com sistemas desse tipo. Bom, então, em termos de gerenciamento de conteúdo, o problema básico era esse: separar o conteúdo da apresentação, devolver o poder às pessoas que realmente gerenciam o conteúdo, que não é o webmaster. O webmaster é um cara técnico, somos nós não sabemos de fato que tipo de conteúdo tem que estar lá. É o pessoal do marketing, é o pessoal da comunicação, são esses de fato que precisam ter uma liberdade maior de entrar o conteúdo. Então esse é o básico. A maior parte dos semestres vai cobrir isso. Daí o que vai diferenciar em cima da ferramenta, aquele a mais para prover para as empresas, para justificar pagar o preço que a Adobe ou o Sitecore cobram, é todas aquelas ferramentas de Customer Experience que elas provêm. Coleta de dados, Big Data, para Analytics, que dependendo do tráfego do site são milhares e milhares de page views por hora, por minuto, até por segundo, e aquilo gera uma montanha de dados. E Google Analytics nem sempre é a resposta para aquilo que eles estão procurando, eles querem algo mais customizado. Então você precisa de uma plataforma robusta de base de dados, algo como MongoDB, por trás, para poder gerenciar tudo isso. De posse do Analytics, o que fazer com essa informação? Ou seja, entregar conteúdo que não é simplesmente estático, como nos CMS padrões, mas um conteúdo que seja dinâmico e que se adapte e modifique de acordo com o teu comportamento, de acordo com as páginas que você navegou, ou de acordo de que cidade que você está navegando, ou país, ou, por exemplo, se você clicou em uma campanha lá no Google Ads ou no Facebook, quando você chega no site, ao invés do site mostrar sempre a mesma página para todo mundo, não, ele vai mostrar uma página específica para você, porque você clicou naquela campanha. Na mesma página, na mesma homepage do site. A Amazon é assim. A Amazon não tem uma homepage, porque é baseado nas suas preferências, no que você já comprou, no que você não comprou, em que páginas você navegou, etc. Então, uma ferramenta como o Sitecore vem trazer justamente soluções para também entregar uma experiência melhor para o usuário, porque em termos de experiência digital, o que acontece? É a mesma coisa de você ir para uma experiência real numa loja e você não sai satisfeito da loja, você vai acabar falando a respeito daquilo. Não tive uma experiência boa naquele lugar, naquele restaurante, naquela loja. Um site é a mesma coisa, você visita um site, o site não tem nada a ver, você não consegue achar o que você quer naquele site. É mal feito, mal construído, é sempre aquela mensagem estática, não tem aquela conversa com você, não relaciona com você.
Se você tem uma experiência digital ruim, você também vai acabar falando, não, o site deles não é muito bom, infelizmente não posso te comprar naquele site, se for um site de e-commerce que tem alguma transação. Então essas ferramentas são justamente para isso, para que você consiga entregar uma experiência digital que seja mais prazerosa e mais alinhada, que seja mais útil para os visitantes do site, de acordo com as características, os costumes, as necessidades de cada visitante. Trata-se de entregar a mensagem certa na hora certa. Você saber exatamente aquilo que você precisa entregar para o usuário. Mas como é que você chega a esse ponto? Chega a esse ponto através de entendendo os perfis, as personas, né? Os tipos de usuários que vão trabalhar com o seu site. E esse é o tipo de trabalho que normalmente não é exatamente o cara mais hardcore de TI que vai fazer. Você vai ter uma equipe de arquitetura de informação, estratégia digital, user experience, que vai ajudar com essa pesquisa para definir as diferentes personas. Personas, por exemplo, no sentido de que para um site, digamos que nós temos um site do Brito. Quais são os tipos de personas que nós teríamos aqui? Nós temos pessoas que estão procurando emprego, nós temos profissionais de TI já estabelecidos, que estão procurando networking, nós temos empresas, de repente, que estão procurando recursos, certo? De repente elas querem ver se aqui não tem uma lista, talvez, de pessoas ou currículos ou algo nesse sentido. São essas diferentes audiências, diferentes personas, e para cada uma delas, o site do Brito teria que entregar aquele conteúdo específico para ela. Então, entender essas pessoas é o primeiro passo. O segundo passo é entender o teu alcance geográfico, que você pode fazer GeoIP, usar a informação de GeoIP para fazer personalização de acordo com onde a pessoa vem. Então, a pessoa que está navegando no teu site da Índia é diferente da pessoa que está navegando do Brasil. Ou se você tem um produto que é específico aqui para a região de Ontário, alguém de Quebec chega no teu site, se ele puder identificar que a pessoa está navegando a partir do Quebec, de repente você tem uma oferta específica para aquela região, ou mesmo na cidade. Então, baseado nesses perfis, você consegue ter uma personalização que pode ser tanto uma personalização ativa quanto passiva. Ativa no sentido de que o usuário está logado, se você oferece a opção de login, então é muito mais fácil. O usuário está logado talvez com a conta de Facebook dele, que ele permitiu que você tivesse acesso a alguns dados básicos, então você sabe exatamente quem que é a pessoa. Ou ele está usando um login do e-mail dele, que dentro do teu site você permite que ele selecione algumas opções. Então isso facilita muito, você sabe exatamente quem está navegando no teu site. Ou você pode ter uma personalização mais passiva no sentido de que você tenta descobrir quais são as preferências do usuário que não está logado. O máximo que você talvez conseguiu pegar dele é o IP, então você sabe mais ou menos a empresa ou a região que ele está navegando, mas você consegue capturar o comportamento dele no site. O cara está clicando só na seção de empregos, lá de careers, ele não está clicando no resto do site, o cara está procurando emprego. Então, quando você tem alguma vaga ou algo que você quer promover, que você acha que tem, de repente, adquirir mais currículos para aquela aplicação, algo interessante, você pode ter um call to action na tua página principal voltada para aquela pessoa. Ou se a pessoa está procurando, entrou no site e está procurando toda a parte de esportes de inverno, você não vai ficar mostrando coisas de verão para ela na página, algo nesse sentido, entende? Você vai procurar promover um banner, um melhor esqui, alguma coisa nesse sentido, que você esteja vendendo. Então, esse tipo de personalização também é possível usando ferramentas como o Sitecore. Olá pessoal, vamos então para a nossa demonstração do Sitecore e como utilizar o Sitecore para personalização de conteúdo. Eu tenho aqui um website que eu montei utilizando um template que eu peguei na internet para uma loja de computadores e este website está montado utilizando o Sitecore. Então essa seria a página inicial do site, a gente vê aqui que a gente tem uma promoção para laptops. Mas digamos que eu estou navegando pelo site, em vez de laptops eu estou vendo acessórios, pesquisando monitores, entro na página de monitor, vejo os dados do monitor. Então está claro que o meu interesse aqui é com relação a monitores e não laptops. Eu volto para a página principal. E a página principal, por estar estática, continua me apresentando a promoção de laptops. Como é que a gente pode configurar o Sitecore para que ele, uma vez sabendo que eu tenho interesse em monitores, me apresentar a promoção de monitores e não de laptops? Então vamos lá para esse primeiro exemplo. Eu vou logar no Sitecore, usando meu usuário e senha.
Quando a gente loga, essa é a nossa primeira interface no Sitecore. Como eu quero modificar o conteúdo para para homepage especificamente, eu vou direto no editor de conteúdo, Content Editor. E aqui eu tenho todas as páginas do meu site que eu montei para o Computer Store. Então, a homepage do Computer Store e as demais páginas, como páginas de laptops, de acessórios, etc. Então, na homepage, nós vamos entrar no modo de Experience Editor, que é onde a gente pode editar o conteúdo para a homepage, mas também fazer configurações para os componentes da homepage. No caso, eu quero fazer uma configuração para esse componente aqui particularmente. Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom para visualizar melhor o componente. E eu quero fazer uma personalização. Então, eu seleciono o meu componente e clico num botão aqui que é específico para criar ou editar personalização para o componente. Entrei e agora aqui eu posso fazer uma nova personalização. Vou chamar essa personalização de promoção para monitores. Então, monitor promo. E vamos editar a regra para personalização. Então eu quero que toda vez que alguém visitar a página de monitores, quando voltar aqui para a homepage, que ele mostre a promoção de monitores. Então nós vamos pegar o Sitecore, tem várias regras aqui que podem ser utilizadas para personalização. E nós vamos selecionar especificamente com relação à visita, a regra que diz que a página específica tenha sido visitada durante a visita atual. Então, qual página que eu vou querer? Onde a página de acessórios, especificamente de monitor, tenha sido visitada. Então, onde monitor page tenha sido visitada durante a visita, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar uma promoção diferente. Então, nós temos aqui configurados no nosso site 4 tipos de promoções. E vamos usar todas elas como exemplo de personalização hoje. Promoção laptop, que é aquela uma que está mostrando já inicialmente lá no site, por default. E agora a gente vai selecionar a promoção de monitores. Ou seja, quando um usuário visitar a página de monitores, ao invés de mostrar a promoção de laptop, mostre a promoção monitores. Ok. Salvar. Então agora nós temos duas variações desse componente. Se eu selecionar aqui o componente de volta, a gente vê que está indicado aqui que ele possui duas variações. Se a gente mudar aqui, uma variação é essa, promoção para monitores, e a outra é a variação padrão, que é a promoção de laptops. Então nós vamos publicar o nosso site. Publish, para publicar. Ok, agora vamos para o site publicado, aqui. E agora ele está mostrando a promoção de monitores. Por quê? Porque eu tinha visitado aquela oferta de a página de seção de monitores do site. Então agora, ao invés de mostrar a promoção de laptops, ele me mostra a promoção de monitores. Ok. Digamos agora que o usuário logou. Então, welcome, bem-vindo, senhor John Bayer. E o John Bayer ele recentemente comprou um laptop e um monitor aqui conosco. Então, se eu volto para a homepage, ele ainda está mostrando aquela promoção de monitores. O que nós poderíamos fazer aqui é colocar mais uma regra, que caso o usuário esteja logado, e se na lista de produtos que ele comprou já tem monitor, que a gente, ao invés de mostrar promoção de monitores aqui ou de laptop, mostre uma promoção diferente, por exemplo, para projetores. Então vamos lá novamente no Sitecore. Estamos aqui na edição do nosso componente. Vamos entrar em regras de personalização, editar as condições e adicionar uma nova regra de personalização. Então vai ser promoção para
projectors promo. Editar a regra. E aqui no caso, eu vou, antes de continuar aqui com essa regra, só quero explicar um pouco melhor para vocês como que funcionaria aqui para mim na minha configuração aqui no Sitecore. Eu tenho aqui na área de segurança os meus usuários. Então o John Buyer, ele é um usuário da nossa extranet. Se eu vier aqui no perfil do John Buyer e verificar os seus dados, eu vou ver que o John Buyer tem um campo aqui chamado, que foi configurado aqui para ele, que chama-se Products Recently Bought, ou Produtos Recentemente Comprados. Esse aqui é um campo que eu criei aqui no perfil desse usuário, apenas para o exemplo dessa demonstração, mas ele poderia ser um campo que poderia estar, por exemplo, configurado para ler do CRM ou de qualquer outro sistema que indique quais foram os produtos recentemente comprados por esse usuário. Então aqui eu tenho dois produtos que eu listei, separei por vírgula, laptop modelo X e monitor modelo Y. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos esse campo no perfil do usuário. Nós vamos voltar para a nossa configuração de personalização. E para a promoção do projetor, nós vamos colocar a seguinte regra. Então, nós vamos lá para a área de segurança, onde o perfil atual tenha um específico campo, que é produtos recentemente comprados, e esse campo contenha a palavra monitor, por exemplo. Poderíamos combinar, poderia fazer a combinação de contém monitor e contém laptop. Vou deixar só o monitor aqui por enquanto, dá um OK. Vamos salvar. Vamos publicar. A página está publicada. Ok, voltamos para o nosso site. Agora vamos fazer um reload da homepage. Está mostrando a promoção de laptops. Por quê? Porque aqui, uma coisa que eu errei é que eu não marquei o que é para mostrar quando contém monitor. Então vamos lá, vamos selecionar. Ele tem que mostrar a promoção de projetores. Então, quando o campo Products Recently Bought no perfil do usuário contém monitor, o conteúdo a ser mostrado será a promoção de projetores. Então, OK, novamente. Vamos salvar. Vamos publicar a página. Fazer o reload. E está lá. Agora ele está mostrando a promoção de projetores, ao invés de mostrar a promoção de laptops ou de monitores. Para isso, o que nós temos? Nós temos daí toda essa parte de campanha digital, daí também que é oferecida por essas ferramentas, pelo Adobe, pelo Sitecore, o Umbraco também tem uma série de módulos para isso, onde é possível você fazer a integração com mídias sociais, você criar campanhas, acompanhar campanhas, fazer campanhas via e-mail, por exemplo. O que vai fazer de diferente? Você vai criar a campanha no Sitecore, ele vai te dar um código para essa campanha. Quando você envia o e-mail, ou publica no Facebook, ou publica em uma outra mídia social, ou no Google Ads, a pessoa clicou naquela campanha, pelo fato de ter aquele código da campanha criado, o Sitecore vai saber. Aquela campanha está começando a ter retorno e vai acumulando também pontos, relatórios. Depois, no final, você tem toda uma série de relatórios em relação a que campanhas estão funcionando, quais campanhas não estão funcionando, que páginas foram visitadas por pessoas vindo de determinadas campanhas. E utilizando tudo isso, depois é possível você fazer esse fine-tuning, esse ajuste do conteúdo do site para saber isso está dando certo, isso não está dando certo, está funcionando, não está funcionando. Uma outra coisa também que é possível é você fazer o chamado A/B testing, que
que é você ter duas variações da mesma página. Às vezes um botão um pouco maior ou uma cor diferente vai dar mais resultados do que o teu botão normal que você tem lá de chamada para ação. Por exemplo, aplique agora, ou clique aqui para comprar, ou inscreva-se já, ou coisa nesse sentido. Então você tem duas variações daquele teu mesmo componente de chamada para ação, o teu banner, ou seja o que for. Uma vermelha, outra é azul, uma tem uma fonte tal, outra tem uma fonte tal, uma tem uma foto, outra tem uma outra foto. E o Sitecore ele cuida daí, tipo, de apresentar esse conteúdo alternadamente ou aleatoriamente, conforme você definir, e depois no final te diz, olha, o componente com a cor tal, ou com a fonte tal, ou com a foto tal, teve 75% a mais de cliques do que o outro componente. Então é esse que a gente vai utilizar para os sites daqui para frente. Então, A/B teste ou multivariant teste também, que daí é quando você tem mais de duas, né, é possível fazer com a ferramenta. E personalização, que eu já falei, né? Personalização é basicamente você poder pegar esse mesmo componente. Você tem lá o banner na tua página principal. Você clica com o botão direito e aplica uma regra de personalização. A regra seria algo como, por exemplo, se o usuário está visitando Geotaula, apresente tal coisa. Se o usuário está na sua terceira visita, apresente essa outra coisa. Se o usuário está logado e tem preferência por futebol, apresente essa determinada campanha. E assim você pode criar várias regras para os diferentes componentes da sua página, e é isso que a Amazon, a Best Buy, todos fazem, para apresentar o conteúdo de acordo com o que você está procurando. Se o usuário visitou a seção feminina, apresente esses produtos aqui. Se visitou masculino, esses outros. Assim por diante. Bom, então entra justamente nessa parte de mercado de trabalho. É um dos pontos que eu tinha deixado aqui para o final, para fazer justamente depois da demo. Você tem interesse nessa área, o que você precisa aprender? Quais são as profissões que existem na área de CMS? Existem as profissões mais técnicas e aquelas que são assim, mais voltadas para a compreensão do lado do negócio, propriamente dito. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa que vai estar trabalhando com aquele lado mais visual, ou uma pessoa que vai estar trabalhando mais com o lado do back-end, lá de código, de banco de dados, etc. A primeira profissão natural que nós temos aqui para sites é a profissão de front-end developer, de UX front-end developer. É o cara que gosta de HTML, gosta de frameworks, como por exemplo o Bootstrap, muito utilizado, super utilizado pelos CMS, Zurb Foundation, o cara que entende bem de jQuery, JavaScript, CSS, esse tipo de coisa. O front-end developer, quando é um bom front-end developer, ele vai entender como o CMS funciona. Por quê? Porque ele precisa saber se aquele front-end que ele está criando vai funcionar bem com o CMS, justamente por essa questão da separação do conteúdo e da apresentação. Então ele tem que abstrair o que é o conteúdo, provavelmente ele está fazendo lá só com Lorem Ipsum lá, e ter aquela ideia de que esse conteúdo vai variar muito de acordo com o que os usuários estão entrando no CMS. Principalmente, por exemplo, bilingual. Você tem conteúdo em francês, a frase é desse tamanho, conteúdo em inglês, a frase é assim. Então ele não pode quebrar o teu design quando você tem frases maiores. Então um cara bom de front-end vai criar um front-end que é flexível, que é responsive, ou seja, vai funcionar bem tanto no mobile, quanto no tablet, quanto no desktop. E um cara que é bom nisso é bem remunerado também, se tiver uma boa experiência. Nós temos aqui o front-end nosso em Ottawa, mas basicamente o que ele faz é garantir que o nosso time de delivery na Índia está fazendo a coisa certa. Então ele vai revisando tudo, então o cara tem que ser realmente fera, porque daí não é só o código dele, está cuidando do código lá de 10 desenvolvedores diferentes que estão trabalhando em conjunto. O segundo seria o CMS Developer, que é o cara que vai mexer ou com PHP, ou com Java, ou com .NET. No meu mundo lá é mais .NET que nós trabalhamos. Tive alguns projetos de Java, mas basicamente 99% dos projetos que eu trabalho são .NET. E, claro, eu recomendo que quem tiver interesse, aprenda .NET, vale a pena. Não é assim, nenhum bicho de sete cabeças, quando você já tem lógica, quando você já entende de programação, vindo de Java, mais fácil ainda, você entende. MVC,
tem que aprender Module, View Control, aprender essas coisas. E essa é a base do Sitecore. Então, quando você tem uma página, um template sendo desenvolvido no Sitecore, você está criando os módulos de renderização, os renderings, utilizando MVC Views. Então, essa parte de desenvolvedor do CMS é tão importante quanto o cara do front-end. O cara do front-end fez todo lá o HTML, o CSS, JavaScript, e esse outro está pegando aquele front-end e ligando com o CMS, usando .NET ou Java ou PHP. Super bem remunerado hoje em dia também, quando o cara é bom, é fera e conhece bem o CMS. Por isso que eu digo, quer entrar nessa área, faz um download de um CMS como Umbraco, que é free, .NET, é super fácil começar a mexer com ele, desenvolver, começar a entender como é que ele funciona e criar seus view renderings e entender essa parte. Outra, arquiteto de solução. Esse é o cara que já trabalhou como desenvolvedor, já tem mais experiência e ele entende como funciona o CMS, já fez alguns projetos com o CMS. E o arquiteto de solução, o Solution Architect, ele vai apresentar aquele projeto para o cliente sobre como que aquele design lindo que foi criado pelo pessoal de UX deve ser implementado no CMS. Ele que vai definir, então a gente vai precisar de tais templates, a camada de dados vai ser assim, a camada de apresentação vai ser de tal forma, e vai daí passar para o front-end, para o back-end, os desenvolvedores fazerem de fato a implementação. Dentro da área de conteúdo, daí a gente tem mais pessoal voltado para arquitetura de informação, Information Architect, super importante também, até antes do trabalho dos demais, porque é a pessoa que vai entender como que o conteúdo deve ser organizado, criar o sitemap para a empresa, criar os diferentes, o que a gente chama de wireframes. Você sabe o que é wireframe? Wireframe é basicamente assim, um esqueleto do desenho de como que seria a página do site, só para dar uma ideia para o usuário. E também com anotações sobre como que ela deve se comportar. Então aqui vai ter o logo, aqui vai ter um banner, tem isso, tem aquilo, e uma série de anotações. Quando o usuário clicar aqui, vai acontecer tal coisa, etc, etc. Daí, esses wireframes são utilizados daí pelo designer, que faz o design bonitinho, aprovado. Front-end vai lá, cria o HTML, o desenvolvedor CMS vai lá, aplica código.NET, ou Java, ou PHP, e tudo isso daí entregue no CMS. Digital Strategist, o estrategista digital. Profissão super valorizada, mas que exigem assim, alguns skills que são bem específicos mesmo. Assim, você tem que saber negociar, você tem que saber entender o negócio do teu usuário, saber facilitar, fazer workshops. Você tem que reunir grupos, por exemplo, você vai na empresa, faz workshop com diversos departamentos, faz essa negociação, às vezes que tem muita política, principalmente em empresas grandes, porque os diferentes departamentos, todos eles acreditam que o departamento deles é o mais importante. Todos querem promover o seu conteúdo na homepage. Se for colocar o conteúdo de todo mundo na homepage de uma empresa, fica aquele negócio gigantesco, que não é necessariamente o que os usuários finais estão procurando. Então toda essa facilitação de conversa, mas para definir um nível assim, mais de negócio da empresa mesmo, o que eles querem alcançar com a presença online deles, é a função do Digital Strategist. É a pessoa de estratégia digital. Super valorizado, super procurado. Data Scientist, que eu acabei de mencionar, esse é uma coisa mais nova. Nos últimos anos, com essa história de Big Data, começou a aparecer mais em Machine Learning também, que começou a ficar mais evidente, ao ponto de a gente de fato ver esses anúncios agora, procurando Data Science especificamente, coisa que não se via até então, era uma profissão meio escondida. Marketing Technologist é o cara que entende de marketing e de tecnologia. É basicamente aquele pessoal que tem assim, o pezinho no marketing, mas que sabe mexer com o CMS, com todas aquelas ferramentas que existem lá para campanhas online, para divulgação de newsletters, esse tipo de coisa. É o que eu chamo de MarTech. Uma coisa relativamente nova também, mas que está cada vez pegando mais. E por aí fora. Em termos de certificações, na nossa praia, Microsoft, as certificações que eu poderia recomendar para quem está procurando seria a MCSD, né? Microsoft Certified Solutions Developer, especificamente em Web Applications,
E Azure. Azure está cada vez mais forte nas implementações que nós estamos fazendo. E não acha gente que entende de fato isso, ou seja, certificado, que tem alguma experiência nisso. Não encontra. Então, o pessoal laça mesmo quando encontra e contrata rapidamente. Certificações Sitecore já é um pouco mais complicado, como eu falei para vocês. Porque para você ter acesso ao Sitecore, você precisa já estar trabalhando com um parceiro, porque ele não tem download, não tem acesso para a licença. Você só pode fazer o treinamento se você tiver a licença também. Opa. Então, é complicado. Você tem, de fato, se você estiver trabalhando com um parceiro que tenha tudo isso provendo para você, acho que o Adobe é basicamente a mesma coisa também. Abraça e faça, que essas certificações custam $2.000, mais ou menos, em média. E vale a pena. Se a empresa estiver pagando, abraça e faça, que realmente a demanda está grande e a gente não acha. A gente demora um tempão para contratar alguém aqui, justamente por essas barreiras que são colocadas, né? Pela própria Sitecore, nesse caso. Temos de vagas, se você quiser dar uma olhada, entra, por exemplo, lá em Indeed.com, Indeed.ca, digita lá Adobe IM, digita lá Sitecore, você vai ver lá que tem centenas de vagas em aberto. Centenas. Se você for no Indeed.com, nos Estados Unidos são milhares até, se duvidar. E a demanda é grande. E nada impede você, uma vez dominou bem o CMS, trabalhar para os americanos daqui. Só te pagar em dólar americano, um exchange rate melhor, mais favorável. E você trabalha daqui mesmo, de sua casa, remoto. Tem muita gente fazendo isso também hoje em dia. Se você quiser trabalhar com desenvolvimento para a web, com empresas locais, uma das coisas assim também que são muito valiosas são justamente isso aqui, que é o network. Por quê? Porque muitas vagas às vezes não estão sequer anunciadas. E muitas vezes, empresas grandes como a Avanade ou a Accenture, eles dão preferência para os indicados internamente, porque tem toda uma série de contribuições, etc. lá, e tem todo um pool de talentos, então a pessoa que é indicada por alguém interno é sempre a pessoa que tem a preferência na contratação.